Oi, tudo bem? Viemos através desse vídeo para fazer uma análise sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Antes de começar a análise da obra, a gente vai explicar um pouco quem foi Lima Barreto, falando um pouco da sua biografia. Ele nasceu em 1881 no Rio de Janeiro, ele era negro, de origem humilde, e ele sofreu forte preconceito racial e social durante a infância, na verdade durante toda a vida. Ele estudou engenharia na escola politécnica, mas acabou tendo que abandonar os estudos por ter que trabalhar para ajudar a família. Ele fazia muito duras críticas à elite intelectual, à política vigente da Primeira República e ao racismo estrutural na sociedade brasileira. Por isso ele foi pouco valorizado em vida. Sofreu com depressão e alcoolismo e morreu em 1922, praticamente esquecido. Hoje ele é conhecido como um dos grandes nomes do pré-modernismo, junto a Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Sua linguagem era simples, engajada e abriu caminhos para os escritores modernistas de 1922. Vamos falar também sobre os principais eventos históricos do Brasil na época dele. Na época de Lima Barreto, que ele viveu, foi marcado por profundas transformações. A monarquia, que foi derrubada em 1889, dando início à República, que prometia muita coisa, mas manteve o domínio das elites rurais. Alguns eventos que teve foi a Revolta Armada, que foi em 1893, a Revolta da Vacina, em 1904, a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, que mostraram o autoritarismo do novo regime da exclusão das classes populares. O voto era controlado por coronéis e militares. Tinham grandes influências sobre isso, e está presente. E isso é muito presente na obra, quando você presta atenção nela toda, está muito presente, que faz críticas diretas à corrupção e ao fracasso das instituições republicanas. Agora, sobre o contexto histórico, a obra foi publicada em forma de folhetim em 1911 e depois como livro em 1915. Reflete o desencanto de Lima Barreto com a República e a falsa ideia de progresso no Brasil. Através do personagem principal, vemos a tentativa de valorizar a cultura nacional, o povo e as riquezas do país, mas a realidade política e social mostra um Brasil desigual, violento e atrasado. O estilo da linguagem do autor. Lima Barreto ele gostava de usar a linguagem simples, irônica, porém crítica. Ele não seguia as normas da alta literatura da época. A narrativa dele era uma mistura de popular, da cultura da escrita popular, com a forma culta mesmo, o que aproximava o leitor da própria realidade brasileira. Por exemplo, a ironia aparece quando a vizinhança começa a zombar de Policarpo porque ele aprende a tocar violão, porque isso era visto como algo, entre aspas, de malandro na época, e mostra o preconceito na época contra a cultura popular. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura da obra em si. A obra é dividida em 3 partes. A primeira parte mostra o idealismo exagerado de Policarpo, que propõe tornar o Tupi-Guarani uma língua oficial do Brasil. Ele queria colocar o Tupi-Guarani como a língua oficial. Na segunda parte, ele compra um sítio para viver de forma de autossuficiência, mas acaba fracassando por causa da corrupção e da violência à exploração do campo que tinha. Na terceira, ele já estava muito decepcionado com a sociedade e ele tentava escrever uma carta, ele fez uma carta crítica
e acabou chegando na mão dos presidentes. Uma carta que não era para chegar na mão do presidente, acabou que chegando na mão do presidente da República, que quando chegou na mão do presidente da República, o presidente da República acabou internando ele, considerando ele como um louco. Mas essa carta nem era para ter chegado. Ele diz, o Policarpo Quaresma, que, como pode dizer, era uma carta que foi como um rascunho e acabou sem querer chegando na mão dele. O livro termina com a morte trágica dele na prisão. Agora vou levantar alguns temas abordados. O primeiro tema é o nacionalismo exagerado. Policarpo ama o Brasil de forma ingênua e idealizada, ignorando os problemas reais do país. Outro tema é a crítica às instituições públicas. A burocracia, o exército e os políticos são retratados como ineficientes ou corruptos. A obra também aborda o preconceito social. Policarpo é ridicularizado por suas ideias porque foge ao padrão da elite dominante. Além disso, temos o isolamento do indivíduo idealista, que não é compreendido pela sociedade. E, por fim, o tema da falência da República, que prometia progresso, mas manteve os vícios do passado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as pautas de engajamento social que o Quaresma usava. Lima Barreto, Quaresma não, foi Lima Barreto, desculpa. Lima Barreto usava a obra como forma de militância. Ele denunciava a exclusão dos negros, pobres, indígenas e trabalhadores, que não tinham vez na República naquela época. Um exemplo disso, o Policarpo tenta recuperar as tradições indígenas e valorizar a modinha brasileira, mas é ridicularizado. A obra mostra como a sociedade desprezava suas próprias raízes, próprios valores e apenas pensava apenas no que vinha de fora. Só queria saber do que vinha de fora, mas nem ligava por que tinha dentro ali. Essa visão é interessante pelo fato de que o Brasil foi um país colonizado tanto culturalmente quanto economicamente. Então essa visão da elite de tudo que é bom é o que vem de fora acaba diminuindo a cultura local. Então o que produzia aqui, o que a gente tinha de cultural era visto como algo brega, como algo que não tem valor, e só era dado valor no que vinha, no caso do Centro, na época da Europa. Diante disso, a gente vai falar sobre os aspectos autobiográficos, no caso de Policarpo, né? Muitos estudiosos veem ele como um alter ego de Lima Barreto, ou seja, Lima Barreto colocou características próprias dele no personagem, porque ambos são patriotas, estudiosos e idealistas, e eles também sofrem por não se encaixarem no sistema. Então é muito interessante que, ao a gente ler a biografia de Lima Barreto, a gente faz muita correlação com a vida que Policarpo vivia. Então é uma coisa que a gente consegue analisar na obra e na biografia sobre o que falam sobre ele. Lima Barreto também foi internado justamente por loucura e viveu à margem da elite intelectual, assim como Policarpo, que foi um visionário solitário e incompreendido em sua época, o que faz muito sentido comparando aos dois. Por fim, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é um retrato profundo do Brasil, com todas as suas contradições. A obra mistura humor, crítica social e tragédia para mostrar o abismo entre o ideal e a realidade brasileira. E foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.